aproveitamos essa leitura para trazer mensagem nessa noite. Mas de antemão eu queria agradecer o esforço da irmã Valquíria e da irmã Edgleide por aquilo que ela fez ali na nossa área de comunhão. Ficou muito bonito a decoração que ela fez, as letras muito bem organizadas, mostra uma atitude de carinho que se teve, não é? Apesar de nós sabermos que a irmã Valquíria ela tem certa limitação devido a alguns problemas, mas eu quero deixar aqui meu registro, meu agradecimento a essa igreja pela vida da irmã Valquíria e nossa irmã Edgleide, né, que capricharam ali de uma maneira que qualquer um que prestar atenção vai ver que foi feita com carinho. Então Deus abençoe, continue ajudando suas servas e que possa, né, usar o talento de vocês para futuras realizações aqui na igreja. Meus amados irmãos, lemos no Salmos 23 e traremos uma breve mensagem, irmãos, sobre o seguinte tema: o pastor segundo o coração de Deus. Sabemos, meus irmãos, que a figura do pastor, biblicamente, era aquela pessoa que estava responsável por alimentar, cuidar, proteger e muitas vezes arriscar até suas vidas, porque os pastores, nos tempos bíblicos, eles tinham de percorrer grandes distâncias com aquele rebanho, e muitas vezes o tipo de terreno que esses pastores enfrentavam não era essa belezura que temos aqui no Ocidente, não é? Muitas vezes eram terrenos áridos, de difícil caminhar, era difícil encontrar alimento para as ovelhas, mas o pastor ele tinha a obrigação de levar o rebanho e procurar onde havia essa alimentação, e se essa alimentação era própria para as ovelhas. E mostra, meus irmãos, que muitas vezes nesses percursos eles se deparavam com animais que não são mais agora tão presentes como nos tempos bíblicos, como leões ali que existiam naquelas áreas, e ursos que podiam interceptar tanto a ovelha como também o pastor. Então, por isso o pastor ele levava alguns equipamentos como uma vara, um cordão, muitas vezes uma funda, para que pudesse tanto proteger as ovelhas como se proteger. E a verdade é que o pastor ele era muito sacrificado a ponto de sofrer os intempéries da natureza para que as ovelhas fossem alimentadas, para que nada lhe acontecesse. Então o pastor ele no final da tarde ele tinha de arrebanhar suas ovelhas em um local chamado de aprisco, que era preparado antecipadamente, e ali era um círculo de pedra onde se colocavam espinhos em cima, e as ovelhas eram contadas sempre ao entrar naquele aprisco para ver que o seu número correspondia àquela quantidade de ovelhas que foi entregue ao pastor para ele cuidar. E ali, meus irmãos, as ovelhas elas se deitavam em segurança, e o pastor ele deitava-se na entrada desse curral para que qualquer animal ou qualquer outra pessoa que tivesse de passar para pegar uma ovelha passaria primeiro pelo pastor. Então você vê que a função do pastor, biblicamente falando, era muito sofrida. Era uma vida em que eles ficavam muitos meses fora alimentando esses animais, e até certo tempo, né, já puxando para o Novo Testamento, nenhum pai queria essa profissão para o seu filho, porque era uma profissão solitária.
Era uma profissão que ele abria mão do conforto da sua casa, da sua família, e ele teria de pagar se ele por acaso fosse contratado pelo proprietário pelas ovelhas, e ele, se sofresse algum dano, ele tinha de pagar por cada uma das ovelhas que se perdeu. Então, quando nós vemos aqui para os Salmos 23, Davi ele escreve perfeitamente essas verdades alusivas a essa profissão tão nobre, mas tão sofrida e tão perigosa. Então o salmista Davi ele começa a mostrar no Salmo 23 algumas características de um verdadeiro pastor. Então vivemos hoje, meus irmãos, uma confusão no que se diz respeito a essa chamada tão nobre, tão específica de Deus, tão bem esclarecida nas Escrituras, onde os padrões de Deus são bem conhecidos, ou Deus se fez bem conhecido quando as especificou para os apóstolos, quando fossem chamar os homens. E o padrão que eu quero primeiro, antes de entrar nas chamadas humanas, eu quero pegar um exemplo, não disso que nós estamos vendo hoje em dia, que os irmãos perdoem a palavra, nós vemos uma distorção, uma baderna, uma certa anarquia em cima de uma chamada tão bonita, irmãos. Mas iremos analisar o padrão de um pastor segundo o coração de Deus, analisando esses salmos. Se os irmãos tiverem com suas Bíblias abertas, iremos acompanhar alguns pontos para que possamos, meus irmãos, meditar nessa noite. Então, um pastor segundo o coração de Deus, ele tem de ter certas características. Um pastor levantado por Deus para conduzir seu rebanho, ele tem características próprias que não lhe deve faltar durante a condução do rebanho. A primeira característica desse pastor que o Salmo nos apresenta é que o pastor, ele e somente ele tem a função de apacentar o rebanho de Deus, ou o rebanho que foi entregue nas suas mãos. Como nós estamos meditando aqui, meus irmãos, no Salmo 23, e já fazemos essa alusão direta para nós, o pastor levantado por Deus para cuidar de almas, de vida, ele tem a obrigação de apacentar. Ele não deve terceirizar, ele não deve pegar qualquer tipo de alimento, qualquer tipo de água e dar para as ovelhas para não intoxicá-las, para não perdê-las. Então o pastor ele tem essa função de apacentar. E se você olhar na sua Bíblia, no Salmo 23, no primeiro verso, o salmista diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então nós vemos, irmãos, que o salmista Davi, ele já começa dizendo que a responsabilidade de a igreja, de nós mantermos alimentado, e quem pode matar nossa fome espiritual é quem? O nosso pastor, Jesus Cristo. Então a primeira característica de um bom pastor é que ele procura dar alimento saudável às ovelhas. Ele deve apacentar, e mais na frente no Novo Testamento nós vamos ver que o alimento que o pastor deve dar para as ovelhas é a palavra, a sã doutrina, que ela corrige, que ela abre os olhos do crente, mas também que fortifica. Mas a priori, meus irmãos, eu não quero estar fazendo a junção desses dois textos aqui para nós não perdermos o foco do que eu quero passar para os irmãos. Mas o pastor, a primeira característica do pastor é alimentar ou apacentar seu rebanho. Se os irmãos abrirem suas Bíblias em Isaías capítulo 40,
verso 11, diz a palavra de Deus: um pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo, conduz com cuidado as ovelhas que amamentam a sua cria. Nós vemos aqui, meus irmãos, o cuidado do pastor com o seu rebanho. Ele junta nos braços os cordeiros, aqueles filhotes ali do cordeiro indefeso, e carrega no colo. Assim diz Isaías, fazendo alusão ao verdadeiro pastor. E conduz com cuidado as ovelhas que amamentam sua cria, porque as ovelhas que amamentavam sua cria, ela não podia sofrer pancadas, ela não podia sofrer estresse, porque isso interferia no ciclo de leite dela. E aqui Isaías diz que o pastor que cuida do seu rebanho, ele vai estar com um olhar criterioso, com cuidado, com carinho naquele rebanho que está em suas mãos. E essa alusão a gente pode trazer diretamente para o nosso Senhor Jesus Cristo. Em Jeremias capítulo 3, versículo 15, Deus ele já falava através do profeta Jeremias uma palavra de conforto para nós: e vos darei pastores. Você nota aqui, meus irmãos, que essa palavra aqui, ela está no plural: darei e vos darei pastores, segundo o meu coração, que vos apacente com ciência e com inteligência. Então você veja, meus irmãos, que até agora nós analisamos essa característica do pastor, que é apacentar. E Deus ele deixa claro para o seu povo que os pastores levantados por Deus, ele tem de ter essa característica primordial de querer alimentar as ovelhas com um bom pasto, com pastos que nutram as ovelhas, que seja bom e saudável para as ovelhas. E graças a Deus por Jesus Cristo, apresentado aqui no Salmo 23, que Jesus, ele apacenta o seu povo, ele cuida do seu povo com aquilo que o seu rebanho deve alimentar-se. A outra característica de um bom pastor é que ele tem de ser apto para conduzir com segurança o seu rebanho. Então, meus irmãos, os pastores, como eu disse aos irmãos, eles tinham uma obrigação de conhecer cada terreno que ele levasse o seu rebanho. Ele teria de saber antecipadamente quais eram os perigos do caminho, quais eram as intempéries que esperavam pelas pessoas que trafegavam por aquele caminho. Mas o salmista Davi, ele diz no Salmo 23, no verso 2, que esse pastor, ele conduzia Davi como uma ovelha do seu rebanho, também do seu povo, em verdes pastagens, e fazia repousar, e me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Então você vê que tanto o pastor do Salmo 23 como os pastores de hoje, ele deve conduzir as ovelhas para caminhos verdes, caminho em que tinham mantimento, que as ovelhas não ficariam desnutridas, ou as ovelhas não ficariam sedentas. Uma particularidade, meus irmãos, das ovelhas é que elas se apavoram quando elas escutam muito barulho. Elas perdiam a calma facilmente, e muitas vezes com muito barulho elas não conseguiam ingerir as águas, se apavoravam. Mas o pastor aqui do Salmo 23, ele levava as ovelhas em águas que eram calmas, águas que eram tranquilas, para que as ovelhas não se apavorassem e tomassem a água
segurança. No Novo Testamento nós vamos ver que Jesus diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Então você vê que Jesus, ele oferece, tanto ele conduz, como ele mesmo tem a água para dar. Então, meus irmãos, o salmista, no Salmo 23, verso 2, ele fala dessa segurança e fala da qualidade do pasto que Jesus nos leva. No Salmos 80, verso 1, diz a palavra de Deus: escuta-nos, pastor de Israel, tu que conduzes a José como a um rebanho, tu que tens o teu trono sobre os querubins, manifesta o teu esplendor. Então o salmista, ele faz alusão de novo ao pastor que cuida, o pastor que toma conta do seu povo, como um pastor toma conta das suas ovelhas. Então Deus, ele é exaltado pelo salmista por esse cuidado pastoral para com o seu rebanho, e que chama a eleição daqueles que ele traz consigo para o seu rebanho, de forma que esse pastor, ele é não somente o pastor, mas ele é um amigo, ele é um condutor, ele que elege as ovelhas e que também é poderoso para que as ovelhas tenham segurança no seu domínio. Podemos ver, meus irmãos, que a outra característica de um bom pastor, um pastor levantado por Deus, é que ele tem de restaurar e guiar o rebanho, assim como Deus quer. Então, Salmo 23, no verso 3, diz o seguinte: restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Então, meus irmãos, no percurso que as ovelhas faziam, muitas vezes elas se deparavam com infecções, com furada de espinhos, e ali, quando se abria uma ferida numa ovelha, através de um galho, através de um espinho, através de uma queda ou de até uma pedra, ali prontamente existia enxame de mosca que depositavam seus ovos nas ovelhas, e ali as larvas iam fazendo com que aquela ferida ela ficasse num estado muito crítico. Mas o pastor, ele, ao analisar a ovelha, ele cuidava, ele tratava da ovelha, removia aquilo que não prestava e punha óleo para que não pousasse mais mosca. Então você vê que o Salmo 23, ele mostra esse pastor que restaura a força das ovelhas, porque muitas vezes animais doentes não se alimentam, não comem, não andam, ficam para trás das outras, mas o pastor, ele restaurava, mas o pastor, ele cuidava. E o salmista Davi mostra que Deus restaurava o vigor das suas ovelhas, e depois que restaurava, as conduzia por uma vereda de justiça, uma vereda que não existia pecado, uma vereda que não existia perigo. O salmista Davi, ele foi muito preciso quando ele fala do amor de Deus, da restauração de Deus pelo seu povo, que Deus dá vigor, que Deus guia-nos pela sua justiça, pelas veredas. Agora, muitas vezes, irmãos, pensamos que nós somos merecedores disso, pensamos muitas vezes no nosso eu, que nós somos o centro, mas a Bíblia diz aqui no Salmo 23, no verso final, que ele faz isso por amor do seu próprio nome, porque ele é fiel e ele não pode trair a si mesmo. Então, que sejamos nessa noite, irmãos, tanto agradecidos a Deus, mas também que sejamos cuidadosos de que nossa vida seja pautada pela palavra de Deus, que Deus, ele não pode negar-se. Quando ele tem de exercer o amor, ele exerce, mas também a justiça ele tem de exercer na nossa vida. A outra função, meus irmãos, de um bom pastor é que ele tem de proteger o seu rebanho. E o salmista Davi falou aqui no verso 4
Salmo 23, verso 4: mesmo quando eu andar pelo vale das trevas e morte, ou o vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem, na minha versão, mas na versão dos irmãos, me consolam. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que o salmista, ele diz outra característica de um bom pastor, ou do pastor que é Cristo, ou o pastor que é Deus, que ele leva-nos por esse mundo de caminhos tenebrosos, mas ele é poderoso para levar cada um de nós. Os pastores, quando levavam suas ovelhas, ia passar entre os montes que faziam sombra, eram vales difíceis, em que os animais poderiam ficar espreitando, os ladrões, salteadores. As ovelhas confiavam plenamente na proteção que os seus pastores lhe davam. Mas também o salmista Davi, nesse Salmo 23, verso 4, ele deixa uma coisa bem explícita: tua vara e o teu cajado me. Então, irmãos, fazer só abrir um parênteses aqui nesse verso 4. Vocês sabem para que servia a vara que o pastor usava? Muitas vezes as ovelhas corriam, saíam, aquelas ovelhas mais novas, elas queriam correr para qualquer caminho, o pastor ia lá com a varinha, ó. Muitas vezes ele batia a ovelhinha, ficava com a perninha mancando, mas ficava no meio do rebanho, para que ele não perdesse aquela ovelha. E o salmista diz que essas pancadinhas que Deus deu nele serviam de consolo, confortaram a alma dele, porque se Deus não nos corrigir, irmãos, a gente vai para caminho muito distante de Deus. Então, às vezes, as provas e as lutas que nos advêm é o cuidado de Deus, é Deus nos treinando para andarmos no caminho. E muitas vezes a gente passa por esse salmo e nem analisa isso. A tua vara e o teu cajado me consolam. Mas vara, quando o provérbio diz: ensina, não retire a vara do teu filho, ali é correção. Ali muitas vezes era uma palmadinha no menino, e aqui o salmista está dizendo que essa vara e o cajado de Deus consolavam ele. E hoje em dia muitos crentes não querem mais ser consolados com esse cajado, não querem mais. Mas a característica de um bom pastor é também, às vezes, poder guiar suas ovelhas quando tem de dar um puxão de orelha, quando tem de bater um pouco mais forte para que ela volte para o caminho e não se perca. E muitas vezes o pastor é mal entendido, mal interpretado quando ele faz uso dessa característica. Mas se atentarem bem, isso é uma prova do pastor com a ovelha. É o pastor cumprindo o seu chamado. Porque se o pastor deixar a ovelha por todo canto, quando ele chegar no aprisco, vai estar faltando somente uma, não, vai estar faltando muitas. Outra verdade, meus irmãos, que o Salmo nos mostra, o Salmo 23, verso 5, vai mostrar que existe esse pastor, apresentado aqui no Salmo 23, o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, um pastor generoso nas adversidades. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Como eu disse, meus irmãos, no deserto do Negueb ou da Judeia, o que não faltava eram predadores. Davi sabia bem do que ele estava dizendo, porque ele era pastor. Então, as ovelhas aqui, ela vai estar em uma situação cercada por lobos, chacais, leões, ursos, mas ali o pastor proporcionou um banquete para que os inimigos da ovelha vissem que o pastor, ele tinha um cuidado, que ele tinha a proteção e que suas ovelhas, debaixo dos seus cuidados, ela não somente teria pasto, mas teria um banquete.
E a Bíblia, e aqui no Salmo, verso 5, 23, verso 5, tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Você nota aqui, meus irmãos, que essa palavra ungir é Deus eleger. Quando se fala em unção, fala de separação, fala de uma escolha de Deus, e Deus confirmava isso no meio de muitos adversários. E é verdade, meus irmãos, que assim também Deus tem feito conosco. No meio das adversidades, o nosso pastor, ele prepara uma mesa na presença de todos os nossos inimigos, que mostra para eles que nós somos eleitos, nós fomos separados para servir. O Salmo 23, verso 6, vai mostrar, o salmista Davi mostra um pastor fiel e bondoso. Salmo 23, verso 6, ele vai dizer: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver, ou habitarei na casa do Senhor em longos dias. Então, meus irmãos, nós vemos aqui que a bondade na vida do pastor Jesus é uma bondade singular, que não acompanha um crente por um mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos. Mas o salmista diz aqui que essa bondade acompanharão ele todos os dias da sua vida, ou seja, até seu sepultamento, a bondade de Deus iria estar sobre ele. Nós vemos, meus irmãos, em Mateus, há uma característica primordial que os pastores têm de ter, é a humildade e a mansidão. Estamos falando, irmão, de características de um verdadeiro pastor. Então, o pastor, ele tem de ser humilde e manso. Nós estamos tomando o exemplo, meus irmãos, de Jesus, o sumo pastor, ou pastor modelo para todos os pastores, para todos os ministros, para todos os oficiais, para todos os superintendentes das coisas de Deus. Mateus capítulo 11, verso 29, Jesus vai dizer para as pessoas cansadas, para as pessoas que estão longe do aprisco, ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Notemos, irmãos, essa palavra manso e humilde, de coração, fala de essência, fala do ser, fala daquilo que vem de dentro. Então, pastores, copiem este modelo de Jesus Cristo, manso e humilde. Graças a Deus que nosso pastor Jesus, ele nos ensina a cada dia a ser manso, a ser humilde, e que essa humildade, que essa mansidão não seja apenas de aparência, mas que venha do nosso coração. E assim fazendo, meus irmãos, tanto as almas que se voltam para Cristo, como nós, que muitas vezes nos esquecemos desse versículo, quando a gente aprende de Jesus essa característica, a gente encontra descanso para nossas almas. E por último, meus irmãos, dessas características, é uma característica que ainda os pastores têm que ter nesses dias: um pastor íntimo das suas ovelhas. João, no capítulo 10, versículo 14, Jesus diz o seguinte: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e delas eu sou. Então, hoje em dia, meus irmãos, temos essa convicção conosco, que Deus, que Jesus nos conhece as nossas limitações,
mas honramos ainda outra vez a Jesus, que apesar das nossas fraquezas, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Muitas vezes andamos por caminhos que não lhe agradam, mas quando ele fala pela sua palavra, nosso coração arde, nosso coração se volta a ele, porque a sua voz é conhecida. Nos tempos bíblicos, meus irmãos, tinha uma curiosidade, abrindo parênteses aqui, os pastores que iam levar suas ovelhas, que não eram poucos pastores, não eram poucas ovelhas, se existia um comando dado pelo pastor às suas ovelhas, e as ovelhas, ao ouvirem a voz do seu pastor, ela podia estar misturada com as ovelhas de outro aprisco, mas quando o pastor chamava, elas se separavam do outro rebanho e seguiam. Então, meus irmãos, não havia o perigo de uma ovelha se perder indo para o rebanho do outro, porque ela conhecia a voz do pastor, e o pastor conhecia cada ovelha do seu rebanho. E Cristo, quando ele fala em João 10,14, eu sou como pastor e conheço as minhas ovelhas e ela me conhece, ele faz alusão a essa característica dos pastores terrenos, que nós conhecemos a sua voz. Mas é triste dizer também, meus irmãos, que muitas ovelhas já não conhecem a voz do seu pastor. Muitas ovelhas já não conhecem mais o comando quando Jesus diz: epa, volte, venha, não vá, pare, siga. E as ovelhas ali já não estão ouvindo mais a voz do pastor, estão se perdendo. Mas também, meus irmãos, a Bíblia diz que este carinho, ou esta função do pastor Jesus Cristo, essa função tão amorosa de proteger, de alimentar, de cuidar, ele, quando parte para o Pai, ele delega essa função a homens, ele delega essa responsabilidade a homens. E é aqui que eu quero, irmãos, enfatizar para nós, para os pastores que aqui estão. Faltou um pastor, o pastor Fernando, que eu convidei, mas acredito que houve um motivo para que ele não aqui chegasse. Mas é uma característica que Deus passou uma responsabilidade que Jesus delegou a homens. Então nós vamos ver aqui, irmãos, essa responsabilidade transferida ou delegada para homens. Em João, no livro de João 21, verso 15, diz o seguinte: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a este? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Então ali você vê a delegação de Jesus agora para o homem continuar alimentando e fazendo o papel de que Jesus lhe ensinara durante os 3 anos que esteve com eles. Em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, diz a palavra de Deus: e ele quem? Jesus. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres ou doutores, aqui na minha versão. Então você vê que agora o cargo pastoral, o ministério pastoral, não é um oba-oba, não, eu quero ser um pastor, agora eu vou abrir minha igreja, eu vou fazer assim. Não, antes de tudo, meus irmãos, é uma chamada. O ministério pastoral é um dom. Irmão Roberto, um dom? Sim. Nem todo mundo pode botar a mão para um aleijado se levantar, é um dom específico que Deus dá. Nem todos falam em língua, nem todos profetizam. É um dom que o Espírito Santo repartiu para cada um. E o Espírito Santo, ele deu esse dom ministerial a algumas pessoas, não são a todos. Então, meus irmãos, Deus tem levantado homens segundo o seu coração e tem dado esse dom de pastorear, de se isolar, de se entregar. Quando eu digo isolar, meus irmãos, é muitas vezes não fazer o que ele quer mais. Ele se entregar
entregar pelas ovelhas, é muitas vezes ele abrir mão de família, é muitas vezes ele abrir mão do bem-estar, é muitas vezes ele abrir mão de rir e preferir chorar pela minha vida e pela sua vida, é muitas vezes ele ouvir um agravo e jogar para trás e seguir em frente pelo bem-estar das ovelhas. É um chamado especial, é um chamado diferenciado que nem todos suportam. Então, que fique claro para os irmãos que o ministério pastoral, a chamada pastoral, não é um curso apenas que vai formá-lo, mas antes de tudo, antes do curso, que é importante para a preparação de um pastor, ele deve ser primeiro chamado por Deus. Agora, irmãos, para que ele foi chamado? Para que Deus levantou os homens? Para que Deus capacitou homens com os dons para pastorear suas ovelhas? Nós vamos ver aqui, meus irmãos, em Efésios capítulo 4, versículo 12, qual foi o motivo que Deus levantou, que Jesus comissionou homens para o pastorado. Diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estrutura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente, antes seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Então, para que Deus levantou os pastores, irmãos? Deus deu dom a esses homens para que eles nos aperfeiçoem, para que eles nos ensinem, para que eles nos conduzam com segurança, para que nós não sejamos derrotados pelas doutrinas falsas, para que nós possamos ser varões perfeitos para a volta de Cristo. Vejam a importância desses pastores, vejam a utilidade dos pastores para o rebanho. Nós temos de crescer, irmãos, através da vida desses homens consagrados por Deus, para que a gente se torne mais parecido com Cristo, para que nós não sejamos meninos. É importante, apoie seu pastor, ore pelo seu pastor, ainda que muitas vezes você não concorde com tudo, mas antes de você olhar para o homem, olhe para quem o chamou. Se tiver de fazer queixa, faça ele. É o padrão do pastor, é Cristo. Cristo é quem corrige, Cristo é quem chama a atenção do pastor. Então nós, nessa pequena reflexão, nos mostra, irmãos, que Deus tem levantado esses homens, Deus tem capacitado esses homens, e a missão dele é árdua, é levar a doutrina santa, sem mácula, sem capricho, sem arranjo, para que a gente se livre das astúcias, daquelas pessoas que tentam nos enganar, daquelas pessoas que tentam nos tirar das veredas, até que nós chegamos, irmão, a ser parecido com Cristo. E somente a palavra de Deus, aplicada com diligência, com cuidado por homens chamados e comissionados por Deus para o pastorado, nós podemos trilhar esse caminho com segurança. Agora, como esses homens devem conduzir esse rebanho? A Bíblia também é muito clara, irmãos, em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 2: apacentai o rebanho de Deus que há entre vós, não por força, não, mas espontaneamente, seguindo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Então, meus irmãos, você vê que de novo a Bíblia ela vai reforçar que o pastor ele deve apacentar como Cristo fez. Ele deve ter cuidado com o alimento que dá, como Cristo fez. Apacentar o que, irmão? O rebanho de Deus. O pastor agora é terceirizado. O rebanho não é dele, o rebanho foi
cuidado para ele tomar conta. Então, por isso que muitas vezes o pastor geme mais do que nós, porque ele sabe o peso que está nas costas dele, que as ovelhas são de Deus. E a Bíblia vai dizer, irmãos, que esse chamado deve não ser com força. O pastor não deve estar ali obrigado, eu não queria estar na minha casa. Não, mas isso deve ser espontâneo. Por ser uma chamada, um pastor jamais vai se acomodar em ver as ovelhas de Deus se perdendo. E a Bíblia diz que os pastores devem tirar a torpe ganância, é tirar essa coisa que o mundo tem inventado, que os pastores têm de ser ricos, que os pastores têm de tirar a lã das ovelhas. Enfim, meus irmãos, o pastor não foi levantado para isso. O pastor foi levantado para apacentar o rebanho de Deus. O pastor foi levantado para cuidar, zelar, instruir, ensinar, guiar o rebanho que é de Deus. E outra coisa, irmãos, outra função do pastor, agora humano, ainda falando do pastor humano, é que ele deve o dever do rebanho para com o seu pastor humano. O dever do rebanho, a gente falamos aqui, meus irmãos, da obrigação do pastor para com as ovelhas, mas também as ovelhas são instruídas pelo pastor dela, pelo dono dela. Deus levantou os pastores para tomar conta, mas Deus também deixou um recado para nós, ovelha. Vamos ver lá em Hebreus capítulo 13, versículo 7, diz o seguinte: lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos pais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Veja de novo a figura do pastor como exemplo. Agora as ovelhas é convidada para se lembrar dos ensinamentos que teve, para se lembrar das lições que recebeu e de quem ela recebeu, e ela vai padronizar o que ela recebeu e comparar com a vida do pastor que as ensinou. Se bater, amém. Se não bater, o pastor vai pagar caro diante de Deus, amém? Em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz o seguinte: obedecei a vossos pastores. É difícil essa palavra, não é? Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Outra palavra difícil: sujeitar. Reconhecer o chamado dele e procurar obedecê-lo. Sujeitai-vos, porque velam por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Então que Deus conforte o coração de nós, ovelhas, irmãos, para ajudar o ministério do homem levantado por Deus para nos conduzir. Não vamos fazer isso gemendo, murmurando, reclamando, mas vamos fazer isso, irmão, com alegria, porque vai ser útil. Vamos ser galardoados. Deus se alegra quando a gente obedece às autoridades. E para finalizar, meus irmãos, sei que me delonguei um pouco, mas para finalizar, para os pastores novamente agora, uma tônica que se deve levar em conta todo o tempo de ministério: uma advertência, um aviso. 1 Pedro capítulo 5, verso 4: e quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Haverá galardão, haverá uma prestação de contas, onde o sumo pastor, que é Cristo, vai pedir conta de todas as ovelhas, de tudo que foi possível o pastor fazer por elas. E o pastor agora, gemendo, alegre ou triste, triste se tiver feito errado, gemendo se tiver feito errado, mas alegre se tiver feito o que foi correto, ainda que para isso teve de pagar com lágrimas,
choro, abandono, fome e frio muitas vezes, esse pastor vai ser recompensado pela mão do sumo pastor. Neste dia eu quero desejar aos pastores que aqui estão um parabéns pelo dia de vocês, desejar que Deus continue até o final da vida de vocês com a sua presença na vida de cada um, que Deus pague as lágrimas, o choro, que Deus pague tudo que você tem gemido pelas ovelhas. Não desanimem, o caminho é árduo, a tarefa é pesada, mas Deus está com vocês. Amém? Deus abençoe.